Sorrindo pra Vida, chegando até você nessa manhã, dia 21 de março, terça-feira. Que bom chegar até a sua casa. Deus te abençoe, abençoe sua família, seus projetos. Essa manhã que se inicia aqui no Brasil, mas a gente sabe que também em outros países a Canção Nova vai chegando longe, em outros horários, você vai acompanhando também o Sorrindo pra Vida. Estamos no período quaresmal, um período litúrgico na nossa igreja riquíssimo para a nossa espiritualidade, para voltarmos mais para Deus, oportunidade que nós não podemos perder, viu? Que você tenha esse dia como único na tua vida, porque ele é único, né? Ontem nós já não temos mais, o dia de amanhã nós não sabemos, mas o dia de hoje pode ser e deve ser especial. Em gratidão a Deus que nos dá a vida, Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia, Paula. Deus te abençoe. Amém. Nesse dia tão lindo, né? Gente, vocês precisam ver o Vale do Paraíba hoje de manhã, como é que está fantástico, aquela serra. Tá lindíssima. Uma coisa de louco, né? A Paula estava me mostrando os filmes que ela fez com o celular, as fotos que tirou. Não resisti. Mas realmente está assim, de uma beleza escandalosa, não é? Impossível não louvar a Deus por um dia tão lindo como o que está aqui. Aliás, se você não conhece a região do Vale do Paraíba, venha fazer uma visita, venha conhecer a Canção Nova. Aí você aproveita, já dá uma passeada por aqui, tanta coisa linda, né? Linda, e ó, nós não estamos ganhando nada da Secretaria de Turismo, viu? Nem do Estado, nem da Prefeitura. Parque Nacional do Itatiaia. É lindo Penedo, mesmo. Campos do Jordão, aqui do Nós ladinho, somos privilegiados. Campos do Jordão, aqui pertinho. Se você descer um pouquinho o litoral norte de São Paulo, né? Pois é, um pulinho. Praia, Pois lindo tudo demais. bonito aqui, viu? Taubaté, uma cidade histórica, não é? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu, né? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né? É muito lindo aqui o nosso Vale do Paraíba, muito rico. Fora em Aparecida, história. fora Guaratinguetá, Exatamente, roteiro turístico religioso, Cachoeira Paulista. Já vai aproveitar Santuário de Santa Cabeça. Santa Cabeça, aqui em Cachoeira. Né? Então tem muito lugar legal aqui para você visitar. E é claro, esses são os acréscimos que você vai fazendo, porque na verdade você vem para visitar aqui a gente, tá? A Canção Nova, fazer com a gente um acampamento de oração, um aprofundamento, encher o coração de alegria e os olhos de beleza. Esse é o convite que nós queremos fazer para você também nesta manhã. E desejar que Deus te abençoe e que muita paz invada o seu ser, o seu coração. Jesus, entrando no cenáculo, soprou sobre os seus discípulos dizendo: a paz esteja com vocês. Que Ele hoje entre na sua vida com o sopro do seu Espírito, inundando seu coração de paz. É bom? E a paz do Senhor que enche os nossos corações vai guardar também os nossos pensamentos em Cristo Jesus. E para guardar os nossos pensamentos, a palavra de Deus vem nos amparar. Salmo 27, versículos do 1 ao 6. Em algumas Bíblias é o Salmo 26. Então, se você tem, por exemplo, a Bíblia Ave Maria, a gente diz dela porque muita gente no Brasil a tem. E que para mim também é muito querida, não é? Eu tenho a minha, gosto sempre de estar voltando também tem a ela. Não é? Na Bíblia Ave Maria, Salmo 26. E nessa preciosidade, que é a tradução do CNBB, a Bíblia que nós temos aqui. Essa já é a Salmo 27, do 1 ao 6. Tá certo? Que massa, Deixa já separei. marcadinho. Já separei e olha, separando também alguns testemunhos que estão nos chegando. Eu quero agradecer você que participa, manda seu testemunho. E eu gosto de repetir, se você não me ouviu, conta para nós o que Deus tem feito através da Canção Nova na sua vida. Sabe por quê? Isso é um combustível na evangelização para nós missionários, mas também ele é assim, um promovedor, né? Provedor, não, acho que ele promove, tá? Promotor. Promotor, essa é a palavra, sumiu. De manhã a gente vai organizando aqui o pensamento. Ele promove na vida de outras pessoas o que aconteceu na tua vida, o bem, sabe? Ele vai propagando. Então, quando você conta o seu testemunho, isso acontece também na vida dos outros, isso dá
força, entusiasmo. Olha só o que a Valdetina Munduruca, ela mandou pra gente. Ela é de Feira de Santana, na Bahia. Ela fala assim: oi, Canção Nova, nosso pedacinho do céu. Sou sócia há 10 anos e diariamente peço a Deus e a Nossa Senhora que ilumine Padre Jonas, Luzia, Eto e todos vocês que fazem dos meus dias os mais belos possíveis. Vocês que são verdadeiros professores de religião, que através da força de Deus e do Espírito Santo salvam muitas almas com suas fortes orações. Ela fala: já visitei a Canção Nova, vou resumindo aqui, e tenho testemunho, apresentar as graças adquiridas com a ajuda deste canal, que vem me curando, alimentando a minha vida e fazendo com que eu sirva a Deus com muita fé. Gostaria de agradecer o Márcio Mendes por transmitir palavras de conforto com enorme força do Espírito Santo. Na minha cidade, eu sirvo no acolhimento da minha paróquia Nossa Senhora de Fátima. E ela vai contando aqui com muito carinho que ela ajuda a Canção Nova e mandou para nós, Márcio, esse quadro que está aqui embaixo aqui da nossa bancada. Um quadro lindo de flores para o Sorrindo para a Vida, no intuito de ajudar vocês para que vocês possam vender e ajudar o projeto da M Almas a atingir os 100% neste mês. Então a gente quer agradecer essa amiga lá de Feira de Santana, na Bahia. O artesão também ajuda a Canção Nova. Pois é lindo, né? Como o carinho de cada um vai tornando a Canção Nova mais forte, né? E vai impulsionando a Canção Nova em direção ao 100%, né? Da arrecadação que nós precisamos fazer a cada mês para a manutenção desta obra e para que a evangelização aconteça. A Canção Nova, nós dizemos aqui inúmeras vezes, ela não é sustentada por patrocinadores comerciais. Nós somos mantidos por pessoas como você que está nos assistindo agora, que evangelizam junto conosco. Você é uma pessoa que Deus chamou para estar com a gente. E depois da gente abastecido, a gente quer também levar aos outros essa experiência de salvação que só a palavra de Deus é capaz de nos dar, não é? Mas para isso acontecer em larga escala, como Deus deu essa vocação à Canção Nova, é preciso o nosso empenho para a manutenção desta obra, que acontece assim no cofrinho que chega, naquela colaboração mensal que alguém traz para nós, no artesanato que nos é oferecido. Tudo isso vai se transformando em valor que sustenta a evangelização. É verdade, ó, Márcio, hoje está cheio ali. Depois eu vou até mostrar, tem uns colares lindos ali atrás, viu, Val? Você gosta de colar, Val? Mulher, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E tem assim uns cheirinhos para casa, né? Uns aromatizantes, né? Então a pessoa mandou com muito carinho. Quem mandou foi a Patrícia de Souza, de Salto, São Paulo. Eu vou recebendo aqui o Adilson, com muito carinho aqui na nossa bancada. Bom dia, Adilson. Bom dia, olha só o que a Patrícia fala pra gente. Sou sócia, amo Sorrindo pra Vida. Enfrentei a síndrome do pânico e depressão com o auxílio de vocês da Canção Nova. Mando esses sabonetes para o projeto da M Almas. Tá aí, tudo isso ajuda muito, né, Adilson? Ajuda com certeza. E essa realidade que ela viveu é de muitos de nós mesmos aqui dentro da obra, porque somos gente como você, sofremos, vivemos, experimentamos as dificuldades, mas também as alegrias de sermos de Deus e confiarmos naquilo que Deus realiza no nosso coração, na providência dele, através desses atos concretos de carinho, como essas pessoas que mandaram o quadro, que mandaram esses colares, os aromatizantes, como a Paula colocou, enfim, você que nos ajuda e que nos faz acontecer essa nossa missão. Obrigado pela sua contribuição, obrigado pelo seu apoio. É com você e por você que Deus nos coloca aqui e nos faz viver essa missão de evangelizar através dos meios de comunicação. Coisa boa. Sabe, quem mandou o colar foi a Marta. Bonitinho, que nem se identifica, não põe o nome da cidade, não põe sobrenome, não põe nada. Quer ajudar. Mas bom dia. Isso é importante. O importante é ajudar, porque Deus vê, né? Deus vê.
Isso é maravilhoso, né? E tem gente que pensa que a gente é blindado, né? Como a Adilson diz, a gente é igual a todo mundo, tem dor de barriga, tem dor de cabeça, tem tudo, né? A gente é igual a todo mundo. Tem problema na família. Tem problema. Tem conta para pagar. Nossa, eu nem me lembro. Você me lembrou de uma coisa horrível. É hora de sorrir para a vida. Eu estava tão bem aqui, Márcio. Você me lembra de uma coisa dessa? Peraí, 8. Isso aí tem que ser depois do almoço. Depois do almoço a gente resolve isso aí. Desculpa, Sapo. Mas Vamos começar a dizer bom dia, Sapo. Mas eu sempre brinco, quem tem que ficar preocupado é quem tem que receber, não quem tem que pagar. Maravilha. Bom dia a todos. Esse final de semana estarei com a Rogerina na nossa casa de missão em Paulínia. Né? Tem SS, Sapo Salete, agora é SE. Falar em casa de missão, quero mandar um abraço para a casa de missão em São José dos Campos, especial para a nossa irmã Liliane Bonaccini, a família dela, estão sempre ligadinhos com a gente. Um beijo. Sim. E quem está ligado agora também é a Vanessa Castelão, lá de Santos, que está gravando seu CD, que vai ser um espetáculo. Vanessa, um abraço aí, maravilha. Se esquece da Vanessa, viu, Não posso esquecer da Vanessa. A gente agenda dele, né, ô Val? Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Tá firme? Com a graça de Deus, né, gente? Blusa rosa, unhas rosas, hoje ela tá toda feminina. Ficou linda. Ficou linda. Obrigada. Bom dia, Márcio. Bom dia, Dilson, Sapo. Bom dia, família Canção Nova. Vou pegar essa carona. Quero mandar um abraço para todas as nossas frentes de missão, cada um dos nossos irmãos que realizam essa belíssima missão de evangelizar dentro do Carisma Canção Nova. E você que é a família Canção Nova, unidos a eles aí também nessa missão. E a gente junto, né? Nessa empreitada pelo 100%. Então, um beijo a cada um de vocês, porque eu sei que tem muita gente que vai fazer a sua contribuição nas casas de missão, procuram as lojas que estão espalhadas pelo Brasil para também colaborar conosco. Um abraço, hein? Quero já começar abraçando, vou falar das formas de participação daqui a pouquinho, porque muita gente já participou, mas eu fiquei feliz, porque tem sempre gente nova chegando. Vi alguns recadinhos aqui das pessoas dizendo, foi minha amiga, eu estou passando por um problema, uma situação difícil, me disseram que o programa vai me ajudar, já estou acompanhando há uma semana e tem ajudado, que bom, bem-vindos todos, viu? Mas bem-vindos os novos sócios. Eu não tenho os números de ontem, Márcio e Paula, Adilson, sabe? Não chegou ainda. Mas eu tenho os números de 17 a 19, ou seja, os números do final de semana. E no final de semana nós tivemos 151 novos sócios. Eu estou contando assim mais ou menos por alto, a gente está nessa casa aí do 100. Teve dia que foi 90, só um dia que foi 70 e alguma coisa, mas a gente está aí, ó, todos os dias aproximando aos 100 sócios por dia. Então hoje é dia 21, então a gente está indo bem, né? Então a família está crescendo. Nós estamos contando com cada um dos novos sócios do início do mês, da semana passada, do fim de semana, do dia de ontem, do dia de hoje. Estamos contando com você que está somando conosco a sua ajuda. Você que se cadastrou há pouco tempo, a sua ajuda é indispensável. A gente conta com você para alcançarmos os 100%. Então entra mesmo em contato com a gente, clube.cançãonova.com. Já teve iniciativa de ligar, de se cadastrar? Então não deixe de colaborar também, né? Vamos efetivar aí a decisão colaborando, né? Val, um testemunho, Val, que você está trazendo para todos nós aqui, um testemunho assim, sem medida. Porque é quase 1000 pessoas que nós crescemos como sócios toda semana. Então, por semana, número, numa época a família Canção Nova vai aumentando seu número em 1000 pessoas por semana. Olha, é um testemunho fenomenal, fenomenal, não é? Pelo qual a gente agradece muito a Deus. Eu quero dizer a você que se associou recentemente à Canção Nova, que você é um presente de Deus para nós, que você nada contra a maré, que numa época em que tem tanta gente preocupando consigo mesmo, em fazer as suas reservas, em curtir a vida, você tira daquilo que te é caro, que te é necessário, para poder colaborar com a obra de Deus. Isso é muito lindo, Márcio. Por isso eu digo que o sócio evangelizador é um corajoso, é um valente, é um bravo. Sabe, é uma pessoa que decidiu fazer a diferença. Esse é você para nós. E eu rezo todos os dias pedindo a todos nós que somos sócios, e eu digo nós, porque nós aqui, que estamos nessa bancada, e que fizemos a escolha de entregar a nossa vida aqui dentro.
todo o nosso tempo aqui é para Jesus Cristo, a evangelização, o cuidado com as pessoas. Nós resolvemos dedicar a nossa vida para um chamado de Deus a você. A nossa vida é para os outros. Mas mesmo tendo uma vida toda orientada para a evangelização, nós ainda fazemos o nosso esforço para não deixarmos de ser sócios, para não ficarmos nós aqui dizendo para os outros fazer o que nós não fazemos. Então nós também somos sócios. Seria incoerência, né? Nós também somos sócios. Então eu peço a Deus para que todos nós que somos sócios desta obra sejamos também fiéis. A fidelidade, gente, é tão importante quanto o nosso crescimento. Se nós crescermos em número e em fidelidade, nós vamos levar essa obra de Deus longe. Isso quer dizer que nós vamos levar sentido de vida, alegria, esperança, paz, força, reconciliação. Muitas pessoas, quantas pessoas são resgatadas de vícios assim extremamente destrutivos através da palavra de Deus proclamada pela Canção Nova. Quantas pessoas afastadas do suicídio, quantos lares que deixaram de se desfazer, porque você, meu amigo, você, minha querida, que está agora nos acompanhando, teve coragem de partilhar e de nos manter no ar. Então esse programa de hoje é uma lembrança, não é? É um presente para você, é um reconhecimento ao bem que você tem feito. Esse programa de hoje é um aplauso à sua coragem de evangelizar conosco. Deus te abençoe. É por isso que eu falo que eu amo a Canção Nova. Quando eu escuto você, quando eu vejo você que está aí em casa fazendo algo por essa obra de Deus e o que Deus tem feito através da Canção Nova na sua vida. É por isso que a gente ama essa obra e fala com carinho. Sócio novo recebe revista, né? Daqui a pouquinho está chegando a sua na sua casa, revista Canção Nova. Se você cadastra o seu filho, vai a Canção Nova Kids, né? Mas não precisa esperar a revista para ajudar. Você pode acessar clube.cançãonova.com ou entre em contato conosco no 12-386-2600 e descubra a melhor forma de ajudar agora, enquanto sua revista não chega, né, que você vai ter o boleto em mãos, né? Junto com a revista vai o boleto. Mas não é só dessa forma que você pode ajudar. E quem ainda não é sócio, fica o convite. Venha fazer parte dessa família, tá bom? Deixa o convite para você se tornar sócio e para você também se tornar, quem sabe, um evangelizador porta a porta. Esses são os que distribuem os materiais de evangelização da Canção Nova. Estou aqui com um catálogo. Que tal você colocar esse catálogo aí no seu comércio? Você que faz unha, né? Você que já vende outros catálogos, às vezes de perfume, tantas outras coisas. Mas olha quanta coisa boa você pode levar na vida das pessoas, né? Pode levar o evangelho, a palavra de Deus. Olha aqui. Não falta produtos. É grosso esse livro, hein? Tá crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Bem, né? Vários produtos. Tem acessórios. Acessórios, bíblias. Isso, enfim. Tem material infantil, enfim. Tá aqui. É só você também, você pode acessar. Você pode mandar um e-mail para o portapota@cançãonova.com ou ligar no telefone da Canção Nova, que é o mesmo para tudo, tá bom? 12-3186-2600. Muito obrigada a todos vocês que nos ajudam e que mandam o seu testemunho. Olha só o que o Papa Francisco nos fala hoje. Se tivermos a palavra de Deus sempre no coração, nenhuma tentação poderá nos afastar de Deus. Olha que forte, hein? Se tivermos a palavra de Deus no coração, hein? Não é por fora só, não. No coração. Nenhuma tentação poderá nos afastar de Deus. Amém. Amém. Nós queremos ficar pertinho de Deus. Amém. E que o Espírito Santo nos fortaleça para que possamos viver essa realidade. Que o Espírito Santo possa realmente incendiar o nosso coração com a palavra de Deus, para que possamos experimentar todos os dias esta verdade. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde
libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salmo 27, versículos do 1 ao 6. Para todos nós que precisamos curar o medo, esse salmo é para você. Está preparado para nesta manhã receber esse remédio? Você que vem carregando no seu coração medos, desde aqueles assim mais corriqueiros, medo de sair de casa, medo de escuro. Esses dias num encontro, num retiro desse de evangelização que a gente vai pregar fora nos fins de semana, durante a oração Deus curou uma senhora que tinha um medo incontrolável de sair de casa. Muita gente. Na hora da oração, Deus suscitou isso dentro da gente que estava rezando, essa certeza de que havia ali uma senhora que estava sendo curada do medo de sair de casa. Falamos isso no microfone, olha, Deus coloca no coração da gente, vem uma certeza, sabe? Na hora da oração vem uma certeza de algo que está acontecendo. Aí nós falamos, que era muito forte essa certeza. E ao término da oração, essa mulher entre lágrimas dizia: esta pessoa sou eu. Sou eu que tenho ficado até deprimida. Porque para eu cruzar a porta da minha casa para fora era um desespero. Mas nosso Senhor agora me libertou. Gente, como é linda a obra de evangelização, de salvação que Jesus veio nos trazer. É quebrar mesmo as cadeias que nos prendem, é dar vida para quem já não conseguia viver. E essa palavra de agora, remédio para todos nós. Medo de sair de casa, medo de escuro, medo de sofrer acidente, medo de assalto, medo de se frustrar, medo de ganhar não de pessoas queridas, medo de viver sozinho, de morrer sozinho, medo de ficar entrevado numa cama, medo da morte, medo do que vem depois da morte. A palavra de Deus é cura para o nosso coração, deste medo terrível que às vezes nos acompanha. E quando Deus tira isso de nós, que alívio, que alegria, que paz no coração. Então vamos lá, Salmo 27, do 1 ao 6. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é quem defende a minha vida. A quem temerei? Quando me assaltam os malvados para devorar minha carne, são eles os adversários e inimigos que tropeçam e caem. Se contra mim acampa um exército, meu coração não teme. Se contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança. Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Ele me dá abrigo na sua tenda. No dia da desgraça, esconde-me em sua morada.
Sobre o rochedo, Deus me eleva. E agora, levanto a cabeça sobre os inimigos que me rodeiam. Imolarei na sua casa sacrifícios de louvor, hinos de alegria cantarei ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Salvação mesmo. Palavra de salvação na vida da gente. O Senhor é a minha luz, nós podemos dizer nessa manhã. É Deus quem ilumina os meus passos. É Deus quem dá direção para a minha vida. Quando eu estou confuso, sem saber o que fazer, recorro a Deus e Ele me mostra. É o Senhor quem me ilumina. Se muitas vezes andamos nas trevas, no escuro, é porque não buscamos em Deus a luz do nosso dia. O Senhor é a minha luz. Ele me mostra por onde ir. E se eu me perco, e se eu caio nas trevas e na escuridão, Ele também é a minha salvação. Quando estou bem, Ele me guia. Quando me perco, Ele me salva. Olha o Deus que nós temos. E se Deus está comigo no claro, porque Ele é a minha luz, ou no escuro, onde Ele precisa ser a minha salvação, porque eu me desviei da luz para as trevas. Se Deus está comigo de dia e de noite, na vida e na morte, de quem que eu vou ter medo? Quem é que vai me abalar? Gente, eu fui vencendo na minha vida certos medos que me aterrorizavam. Como? Pela certeza de que Deus estava comigo. É muito comum nas nossas famílias ter pessoas que têm medo de escuro. Na minha casa era todo mundo. E Deus foi me libertando do medo que eu tinha de ver alguma coisa ali, de assombração, de que o mal me abordasse em meio à escuridão da noite. Sentir algum tipo de coisa mexendo comigo, de toque. Isso era aterrorizante para mim. Não adianta a gente tentar simplesmente se convencer de que isso é ilusão, é fantasia, porque está muito entranhado em nós. E como é que eu fui vencendo? Deus está comigo, Deus é o meu abrigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não tenho que temer. E assim eu fui vencendo o escuro, assim eu fui vencendo um pensamento ruim que não me deixava, uma ideia que não me abandonava, às vezes até de perseguição, às vezes até de perdição. Assim eu fui vencendo as tentações que todos os dias nos cercam. E assim eu fui ensinando também os meus filhos a vencer o medo do escuro. Porque lá em casa, graças a Deus, hoje ninguém tem esse medo, não é? Mas eles, quando pequenininhos, nós não incutimos esse medo neles. Porque eu sabia como isso foi triste para mim. Então por que eu vou incutir no meu filho, até a custa de brincadeiras, um mal do qual eu lutei tanto para me libertar? Mas o mais novinho era sempre muito assombrado com a escuridão. E a gente vai ensinando, meu filho, Deus está conosco, não tem o que temer. Hoje, Deus nos ajuda com os nossos medos, qualquer que seja eles. Deus nos ajuda com os nossos medos. Como? Ele nos ilumina. Senhor é a minha luz, Ele ilumina. Ele nos direciona para as decisões que me levarão em segurança para o que é melhor. Porque quantas vezes nós sofremos com medo de errar. Porque tem escolhas que, se nós fizermos erradas, nós vamos apanhar muitos anos por causa delas. Não é Deus quem nos castiga, não. As consequências vêm. E olha, tem consequências que demoram para ser curadas, gente. E a gente apanha, e apanha, e apanha, e apanha, e vai dizendo, eu me arrependo, por que eu fiz aquilo? Meu Deus, quanto mal na minha vida por causa daquela decisão errada. E depois que a gente sofre, em razão de escolhas más que nós fizemos, a gente começa a ter medo de errar. Muita gente é indeciso por causa disso. Tem medo de errar. Só que o medo nos paralisa. A pessoa medrosa não vive.
E Deus nos pôs nesse mundo para viver, e não é para viver qualquer vida não, é vida e vida em abundância. O que Deus mais quer para você é que você tenha vida e vida em abundância. Então Ele ilumina você. Hoje, nesta manhã, nosso Senhor quer dar a você essa certeza, que Ele está com você e Ele vai te dirigir, Ele vai guiar os seus passos, que você não tem o que temer, nem de coisas, nem de pessoas, nem no mundo material, natural, nem no mundo sobrenatural, porque Deus está com você. Deus nos ajuda nos nossos medos, com os nossos medos, porque Ele é nossa luz, mas porque Ele é nossa salvação. Se eu caio, Ele me socorre. Não tenha medo de tentar. Não tenha medo de fazer o que seu coração te leva a fazer. Esse coração que está em sintonia com Deus. Não é porque Deus nos pede coisas arriscadas, Deus nos pede coisas ousadas, Deus pede coisas para nós que dão vertigem na gente. Você quer viver uma vida de aventura, aventura de verdade? Comece a andar com Deus, que você vai ver por onde Ele vai levar você. É uma vida de aventura. Frio na barriga. Com o nosso Senhor é uma vida de frio na barriga. Você tem que ir na fé, confiando nele. Mas porque você confia, você chega a lugares nos quais você jamais chegaria. Não perca essa oportunidade de viver uma vida linda. Você, meu querido, tão jovem, que às vezes se sente atraído por causa de uma droga, de uma bebida, de uma vida alucinada, de alta velocidade. Que às vezes fica procurando, não é, satisfazer esse desejo até nos esportes radicais, violentos. Essa aventura que você está buscando para a sua vida, só a fé é capaz de nos dar. Por que buscar na destruição e na morte aquilo que Deus quer te dar na vida? A grande aventura que você está buscando, só Deus pode oferecer para a gente. Porque além do risco ser real, Deus faz valer a pena. Mas Márcio, é arriscado sim? Sim, mas a gente tem uma certeza. Se em meio à nossa intenção e à nossa decisão de fazer a vontade de Deus, a gente cai, o Senhor nos socorre. Deus nos levanta. Se eu entro em risco, Ele me protege. É por isso que eu não temo, porque Deus está comigo, sendo a minha proteção, sendo a minha salvação, iluminando os meus caminhos. E com certeza, assim como eu já fiz, você também já deve ter feito. Você já deve ter rezado e pedido a Deus: Senhor, me ajude. Meu Deus, eu estou com tanto medo. Por favor, meu Deus, tire esses problemas da minha vida. E essa é uma circunstância que envolve quem entrega a sua vida para Deus. Não é? Nós que somos missionários, nós não temos estabilidade. A nossa estabilidade é o Senhor. É Deus quem sustenta a nossa vida. Nós pusemos a nossa confiança não no fruto do nosso trabalho. Nós trabalhamos muito, mas a minha confiança não está no que eu produzo. A minha confiança está em Deus quem me conduz. E de vez em quando o tentador vem tentar a gente, fazendo a gente olhar para o futuro e dizendo assim: o que você tem como segurança aí pela frente? Qual é o seu amparo? Você não tem nenhum amparo material, mas que futuro você tem? Essa comunidade que você está, a comunidade Canção Nova, é muito frágilzinha. Essa comunidade, como o próprio Padre Jonas disse, é uma bolha de sabão. Mas é uma bolha de sabão nas mãos de Deus. É uma bolha de sabão porque qualquer coisa pode pipocar, explodir essa bolha. Mas ela é uma bolha de sabão nas mãos de Deus, que dura o tempo que Deus quiser que dure. Mas pode ser que diante da fragilidade até dessa obra Canção Nova, vem uma vertigem no coração da gente. E a gente reza dizendo: Senhor, tira esse receio, esse medo de dentro de mim. Pode ser que você tenha até rezado com este salmo, não é?
É um salmo maravilhoso. Mas veja, a palavra de Deus não diz que os malvados não vão te atacar. Não diz, leia aí que você não vai achar. Ela não diz que os malvados não vão te atacar, nem diz que um grande número de pessoas não vão trabalhar contra você. Não diz nada disso. O que essa palavra diz? Ela diz que você não deve temer por causa das promessas de Deus. Tem grandes promessas aí. Tem grandes promessas aqui. A gente acha também, até por causa da nossa ingenuidade, alimentada pela tentação, a gente acha que ao ser de Deus, todo mundo vai passar a gostar da gente, aplaudir a gente, que ninguém vai ficar com ciúme, com inveja de nós, que ninguém vai nos atacar, que tudo que a gente fizer vai ser reconhecido pelos outros. Ô ilusão, ô ilusão. Ilusão triste, meu Deus do céu. Que essa ilusão, ela tá mais do que condenada, né? Essa ilusão não leva a gente a lugar nenhum. E isso nunca foi Deus quem disse para nós. Tanto que a vida é testemunho contrário. Às vezes, quanto mais de Deus você é, mais pancada você leva. Sim. Mais gente fica com ciúme, mais gente tem inveja, mais gente ataca, mais gente discorda. Só que nosso Senhor nunca disse que essas coisas ruins não iriam acontecer conosco. Ele disse para nós que nós não deveríamos ter medo, por causa das promessas que Ele fez. Eu não vou temer, porque Deus é o protetor da minha vida. É por isso que eu não vou ter medo. Eu não temerei, porque Ele ilumina as minhas trevas e me salva quando eu fracasso ou quando eu encontro um obstáculo superior às minhas forças. Porque às vezes aparece na vida da gente coisas que estão além das nossas forças. Deus é o Senhor quem me conduz e me protege. Deus não nos prometeu que o mal jamais aconteceria conosco. Ele não nos prometeu isso. Nem prometeu que não passaríamos por momentos de escuridão e dúvida. Quem caminha na fé precisa ter a possibilidade da dúvida. Quando uma pessoa não pode duvidar, ela não pode também ter fé. Sabia disso? A fé só é possível aonde permanece a minha liberdade de duvidar. Então quem é de Deus também passa pela dúvida, até a dúvida da existência de Deus. O senhor diz assim, mas eu acho que eu não tenho fé, porque eu ando me perguntando até se Deus existe. Não, querido, você precisa dessa pergunta dentro do seu coração para você ter fé. É diante dessa pergunta e até dessa tentação, porque o maligno põe essa pergunta diante de nós, para nos enfraquecer, para nos desanimar, para nos deixar triste. Mas aí, diante dessa dúvida, você pode responder: não, eu creio, eu confio. Deus não só existe, Ele existe e é por mim, Ele é em meu favor. A razão para não temer o mal é porque Deus nos deu meio para enfrentá-lo quando ele chegasse. Deus deu a mim e Deus deu a você meios para enfrentar o mal quando ele chega. É por isso que eu não tenho medo. Hoje eu não tenho meios porque o mal não chegou. Quando o mal chegar, junto com ele vai chegar a divina providência, vai chegar a força de Deus suficiente para eu vencê-lo. Isso é tão certo quanto o ar que você respire e que eu respiro. A nossa história dá testemunho disso. Se a gente fosse passar um pente fino na minha história e na sua, você ia ver que em várias situações da sua vida, que não era para você ter ultrapassado, na hora em que aconteceu um mal, veio um socorro junto. Apareceu alguém que ajudou, uma porta se abriu, uma dívida que alguém tinha com você foi paga. Alguém teve dó, teve caridade. Um filho seu de repente conseguiu uma ascensão e foi o seu apoio. Mas de repente você encontrou forças dentro de você que você achava que você não tinha mais. Mudou a sua maneira de ver a vida. Você pegou um outro caminho que deu certo. Mas olha, o mal veio, mas o que não faltou foi graça de Deus para te fazer sair dali. Eu nem digo Deus te tirou. Deus te deu força para sair dali. Que é tão gostoso, a gente que é pai,
Coisa mais gostosa que tem, gente, é a gente ver o filho da gente vencer. A coisa mais gostosa que tem. Você vê ele numa enrascada e ele lá de um jeito, de outro, de repente ele se livra. Nossa, você aplaude, você ri, você vai lá, abraça, beija, você joga o moleque pra cima. Que alegria você vê aquela vitória. O que você não tem quando você vence no lugar do seu filho. Quando você faz o serviço dele. Essa alegria você não tem. Deus é inteligente. Deus não luta as lutas que nós podemos lutar, nem vence as vitórias que nós podemos vencer. Ele dá força pra gente, Ele dá incentivo, Ele nos guia. Como um pai que está ali vendo um filho brincando de luta e vai dando umas dicas. Joga o pé para cá, joga o braço para lá, vira agora desse jeito. Não é? Exemplo de pai. Mãe não daria esse exemplo que eu estou dando. Não é? E de repente você vê ali o seu filho fazendo tudo que você disse vencer. Você deu a dica, você estava junto, você deu a maior força. Mas quem venceu foi o seu filho. Deus está com você, dirigindo seus passos, as suas atitudes. E por maior que seja o mal, nunca será maior do que a força que Deus já reservou para você. Nunca será. Isso você pode acreditar, pode escrever na porta da sua casa, no seu caderno e no seu coração. Nunca a força do mal vai ser maior do que a força que Deus preparou para você vencê-lo. É por isso que a gente não tem medo. Deus nos conforta todas as vezes que nós nos deparamos com o mal. Se você for entender a palavra confortar, você vai descobrir nos dicionários o que ela significa. Confortar é renovar as forças. Quando eu conforto alguém, eu estou renovando as forças daquela pessoa. A gente confunde conforto, não é, com bem-estar, com luxo, não é? Com apoio em dias de relaxamento. A gente acha que conforto é um sofá gostoso, é uma cama macia. A cama nos conforta na medida em que ela nos permite descansar. Que aí a gente renova as nossas forças. Conforto significa renovar as forças, renovar o vigor, renovar o ânimo. Trazer consolo significa aliviar e animar. É isso que Deus faz com a gente. Na hora da necessidade, Ele nos alivia e anima. É essa a principal obra do Espírito Santo junto a nós nas nossas lutas. Conforto, gente, é a força de Deus para nós lidarmos com os nossos medos. Isso é conforto. Olha lá o versículo 6. E agora levanto a cabeça sobre os inimigos que me rodeiam. Imolarei na casa do Senhor sacrifícios de louvor, hinos de alegria cantarei ao Senhor. Conforto é a força divina que nos faz levantar a cabeça. Deus nos conforta porque promete nos dar a força para enfrentar os medos em vez de fugir deles. Não é fugindo que a gente tem conforto, é enfrentando. Por isso, diga a você mesmo agora. E agora levanto a cabeça. Nesta manhã eu levanto a minha cabeça. Você que estava triste aí, xoxo, até sem coragem de sair de casa, levanta a cabeça. Vamos levantar a cabeça, gente, para enfrentar esse dia como gente, não é? Com ânimo, com coragem. Mas estou desanimado, estou sem coragem, não tem problema. Está desanimado, estou sem coragem, levanta a cabeça. Não é? A primeira coisa que a gente precisa fazer. Às vezes você não consegue mudar a sua atitude interior, mas você consegue mudar essa atitude exterior. Levanta a cabeça. Você vai ver que o nosso corpo conversa com o coração. Na medida em que o nosso corpo assume uma postura, dentro de nós também a gente vai mudando. Quando você levanta a cabeça, quando você olha para o céu, quando você abre os seus olhos, você vai percebendo, toma um banho, você vai percebendo que a luz vai entrando dentro de você. No dia a dia. Uma pessoa cabisbaixa, de óculos escuros, de olhos fechados, tem menos luz natural dentro. Natural, estou falando aqui, não é nada espiritual. Você sai da sua casa, você levanta a cabeça, você abre os seus olhos,
Você tira as máscaras para enfrentar a vida. A luz do dia entra, você se alegra. Por que o brasileiro, gente, é tão alegre? Porque a gente tem luz o ano inteiro. A gente tem, olha, o nosso país é muito privilegiado. A gente tem muita luz. Você tem outros países que têm um índice de suicídio muito alto, porque as pessoas são muito deprimidas, porque tem muita escuridão, tem muito frio. Não é? Olha como é importante a luz para a alegria da gente. Porque a gente tem muito sol, a gente não tem tanto problema com vitamina D, que deixa a gente animadinho. Então tem uma razão de ser, para o brasileiro também ser alegre assim. Então nós precisamos aplicar no nosso espírito o que a natureza faz no nosso corpo. A gente precisa da vitamina ES. Vou copiar o sapo agora. O que é essa? Espírito Santo. Ah, adorei. A gente precisa dessa vitamina na nossa vida. Essa vitamina que só acontece à luz de Deus. Eu tenho que me colocar debaixo do sol que é Deus, para essa vitamina ser ministrada no meu coração. Então levanta a cabeça. Levanta a cabeça e enfrenta o problema. E uma boa alternativa é nós não enfrentarmos os problemas sozinhos. Por que eu vou enfrentar o problema sozinho, se Deus sempre colocou alguém junto de mim? Eu tenho que ter humildade e coragem de pedir ajuda. Pede ajuda para o seu filho. Não, mas não está certo. Eu pedi ajuda para o meu filho, eu devia ajudar. Acorda. A gente é família. Na família, quem pode mais ajuda, quem pode menos recebe. Eu conversava isso com os meus filhos. Não é o pai que ajuda o filho, a mãe que ajuda o filho. É quem pode mais ajuda, porque nós somos uma família. Se eu tivesse condições, ou tiver condições melhores do que os meus filhos pelo resto da minha vida, sempre que eu puder eu vou ajudar. Não é porque é meu filho, é porque da minha família eu posso ajudar. Mas se em algum momento a situação virar e ele tiver melhores condições que eu não tenha nem dúvida. Oi, bom dia. Bom dia. Fala a benção do pai. Agora dá a benção. Fazer isso com o Poxa vô. vida, como é que Fazer é? isso com o vô para pedir bala. Benção, vô. Benção, vô. Pois é, quem pode mais ajuda a gente. Nós vivemos num mundo cheio de inseguranças, nós vivemos num mundo cheio de problemas, mas de onde nós tiramos que nós temos que enfrentar tudo isso sozinhos? Quem foi que nos disse isso? Vou te dizer quem foi. Foi aquele que é sozinho por excelência, que não tem ninguém mais solitário, mais egoísta, mais invejoso, mais mentiroso, mais assassino do que o demônio. É ele que mete na cabeça da gente que nós temos que fazer tudo sozinhos, porque viver sozinho é uma tristeza. E quando você não conta com ninguém, ninguém tem liberdade para contar com você. Quando você nunca pede ajuda, as pessoas ficam tímidas de pedir a sua ajuda. Então, quanto mais eu me abro, quanto mais eu peço ajuda, quanto mais eu ajudo, mais vai se estreitando os laços com as pessoas. Diga para mim se não é verdade, que os nossos laços se fortalecem no exercício de ajudar e de ser ajudado. Porque o exercício do simples sentimento é muito fraquinho. Eu gosto de você, você gosta de mim. Eu gosto de você, você gosta de mim. Mas isso dura muito pouco. Até um decepcionar o outro acaba. Mas a ajuda, ela fortalece os laços. Deus nos colocou neste mundo para nós ajudarmos os outros. E quanto mais você ajuda as pessoas, mais elas vão ajudar você. Dizer para uma pessoa que passou por uma tragédia, ou para uma pessoa que está quase enfrentando uma tragédia, ou ela passou, ela está quase entrando numa, você dizer para ela não ter medo, não adianta não, meu amigo. Aliás, isso pode até soar muito mal. Pode parecer para ela que você não está fazendo caso da dor que ela está vivendo, ou do que ela vai passar. Mas você ficar ao lado dessa pessoa pode ajudar muito. Você ir lá em quem está hoje chorando e dizer assim, não tenha medo, não fique triste, isso não ajuda. Mas você sentar do lado e dizer, eu estou aqui, isso faz a maior diferença. Todo mundo pergunta por que o mal existe.
Todo mundo pergunta. Se Deus é bom, por que o mal existe? Mas Deus tem uma resposta de como enfrentá-lo, apesar dos nossos medos. Tem uma resposta para nós agora. Talvez você não tenha agora a resposta do motivo pelo qual o mal existe, mas você tem uma resposta de Deus sobre o mal e sobre o medo. Qual é a resposta de Deus? É que você tem como enfrentá-lo agora, apesar do medo que você tem. Você pode vencer esse mal. Com Deus você pode. Quando nós sofremos uma violência, quando nós somos brutalizados, nós reagimos com medo. O principal problema não é o medo, mas é o que nós fazemos em relação ao medo. Quando você está com medo, o que você faz? Você recua, você se esconde, ou você estende a mão e se une a outras pessoas em busca de forças para avançar e continuar com a sua vida. Qual é a escolha que você faz? Porque se até hoje você escolheu se esconder, se encolher e ficar ali intimidado, essa situação pode mudar agora por uma decisão sua. Estenda a sua mão, pede ajuda, se una com os outros. Você não conseguiu vencer sozinho, mas Deus vai pôr do seu lado pessoas que podem te ajudar. Mas você tem que querer e tem que pedir. O medo, ele pode menos quando nós temos que... O medo, ele pode menos quando nós não temos que enfrentá-lo sozinhos. Fiz questão de registrar isso aqui. O medo tem grande força sobre nós quando nós nos vemos abandonados. Mas ele não pode muito contra nós quando nós não o enfrentamos sozinhos. Para que você vai fazer isso? O problema não é o medo é algo natural. E é algo importante para ajudar a preservar a nossa vida. Uma pessoa que não tem medo, tadinho. Aproveita para você já se despedir dela, porque ela vai durar tão pouquinho. Quem não tem medo morre cedo. Não é? Tem um medo que é prudência, que ajuda a preservar a nossa vida. Quando nós enfrentamos, não é, esse medo, nós podemos aprender muito sobre nós mesmos. Você quer se conhecer melhor? Enfrente os seus medos. Quando nós fugimos em vez de enfrentar, não é, nós costumamos correr na direção errada. Acabamos correndo na direção daquilo do qual nós queremos escapar. E Deus sabe disso. Ele não nos desvia das nossas lutas, mas nos encoraja a enfrentá-las, permanecendo do nosso lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga isso onde você estiver agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu não estou indo fazer o mal a ninguém. Para que eu vou ter medo? Eu vou com Deus. Eu vou com fé. Eu vou conseguir. Olha lá o versículo 3 que diz: não temerá o meu coração. Ainda que seja grande o perigo, não temerá o meu coração. Mesmo assim terei confiança, porque eu sei como enfrentá-lo. O medo é um aviso que Deus plantou em nosso coração para nos lembrar que a melhor maneira de lidar com a crise é a gente não atravessar sozinho. Por isso que Deus nos deu medo. Para que na hora do perigo eu lembre que eu sou mortal, que eu não sou Deus, mas que eu tenho um Deus a quem eu posso recorrer. Então o que eu vou fazer na hora do perigo? Recorra a Deus. Você está passando por um grande medo? Recorra primeiro a Deus. E agora com Deus, conte com quem Ele pôs junto de você. Deus disfarça os seus anjos de pessoas. Tem pessoas na vida da gente que são verdadeiros anjos. Só de falar eu vou lembrando aqui os meus, né? Nós temos anjos que nos acompanham. Disfarçado de homem, disfarçado de mulher, disfarçado de velhinho. Esses anjos que a gente chama de amigo. Não é? Oh, mas que palavra maravilhosa. Eu queria realmente, assim, como não sou médica, né? Mas uma receita para todos que estão vivendo a ansiedade, a síndrome do pânico, o medo de sair de casa, a fobia social. A gente escuta tanto isso, não é? São as doenças da nossa geração, não é? Esse salmo é uma verdadeira
um verdadeiro remédio. Uma terapia. Uma terapia. Se você depois em casa puder pegá-lo, lê devagar. Eu peguei o rodapé ali, ó. A certeza da proteção que recebemos de Deus nos leva a enfrentar sem medo qualquer situação. Viver na presença de Deus e seguir seus caminhos são garantias de uma vida feliz. Você queria uma vida feliz? Você quer uma vida feliz? A garantia de uma vida feliz para mim, para você, é viver na presença de Deus. O medo vai embora. Eu ensino minhas meninas assim, desde pequenininha, Márcio, igual você falou. Ai, medo, escuro. Quem tem Jesus tem tudo. Não precisa ter medo de nada. Você tem Jesus? Não precisa ter medo. Vamos lá, enfrenta, apaga a luz, acende a luz. Vamos em frente. Eu tenho medo de andar de bicicleta. Não, vamos lá. Quem tem Jesus não precisa ter medo. Verdade. A gente vai ensinando os pequenos e para nós a gente precisa ensinar também. É verdade. E essa passagem, ela me acompanhou durante muito tempo, justamente para superar os medos, né? Eu venho de uma realidade, de uma família que viveu muito em outra denominação religiosa, né? E essa realidade causava muito medo dentro de mim. E medo daquilo que eu desconhecia, lógico, né? E quando encontrei o amor de Deus, essa palavra veio me ajudando a superar esse desconhecido, veio me ajudando a superar o medo que causava aquela situação que eu experimentei na minha adolescência, na minha infância. E hoje isso é, lógico, totalmente superado, graças a Deus. E essa passagem me marcou também por causa de uma canção antiga, né? O Senhor é a minha luz. Linda. E a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é meu refúgio e paz, a quem então poderia eu temer? E essa canção me alimentou muito. Me alimentou porque nas dificuldades da vida, nas dores da vida, nas depressões da vida, tudo isso foi sendo superado na vivência de que o Senhor é luz, o Senhor é salvação, e com Ele, estando nele, eu nada preciso temer. Eu não posso e não preciso temer nada, porque Deus é comigo, Deus está comigo, e assim como está com você, que vive essa dificuldade que você está vivendo no hoje, e é a você que eu entrego agora diante de Deus, clamando: Senhor, seja luz, deixe que o Senhor seja luz no seu coração, deixe que o Senhor seja aquele que te ilumine, deixa que o Senhor seja a sua força, não tema mal algum. Sim, Senhor, eu te entrego esse meu irmão, esta minha irmã, que passa pela depressão, que passa pela síndrome do pânico, que passa, Senhor, pelas dificuldades financeiras, pelos temores de não ter o que colocar dentro de casa. Eu clamo: Senhor, vem em socorro. Vem em socorro deste teu filho, desta tua filha, deste pai que sofre tanto as dores do seu coração por não ter o que dar para comer o seu filho hoje na hora do almoço. Senhor, vem em socorro desta mãe que sofre as dores como um punhal entrando no peito de ver o seu filho, a sua filha se drogando, se prostituindo. Vem, Senhor, em socorro deste filho, desta filha, que vê a enfermidade do pai e da mãe e que não tem força, Senhor, para continuar a acreditar. É na dúvida, como o Márcio disse, minha querida, meu querido, que você tem a chance de experimentar a sua fé e de provar a sua fé. O Senhor olha para você, Deus te vê, Ele não é indiferente à sua dor, já diz a canção. Que você possa acreditar nisso e assumir isso no seu coração. Amém. Agradeço ao Senhor pelas graças que Ele derramou sobre nós,
aquelas que nós já percebemos e aquelas que nós vamos ao longo deste dia perceber, porque nós queremos ficar sensíveis ao Senhor. Olha, você que tem vivido verdadeiras batalhas aí, inimigos contra você, não se preocupa não. A palavra de Deus nos prova aqui, ó, os inimigos e os adversários tropeçam e caem. Não precisa se vingar. Eles vão tropeçar. Você que vive verdadeiros combates, está fervendo o combate, aqui ó, 3º versículo do capítulo 27 do Salmo. Contra mim ferve o combate, mesmo então tenho confiança. Vamos lá? Você está vivendo os combates aí da vida? Eu quero ficar com esse 4º aqui, versículo. Uma coisa, Val, eu só peço ao Senhor, só isso que eu desejo, poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Ficar com o Senhor é a melhor coisa. Todos nós queremos. Quero agradecer a todo mundo que rezou aqui conosco só pelo Face. Mais de 40 mil pessoas passando por aqui, entre as curtidas e os comentários. Então, um abraço a todos vocês que rezam conosco agora. Muita gente se identificou com medo de escuro, viu, Márcio? Todo mundo falando, nossa, já vou vencer. Também com a vitamina ES. É a vitamina. Vão tomar muito dessa vitamina. Que maravilha. Jussara Marins, ela diz assim, bom dia, irmãos. Esta palavra é toda para mim. Eu era tão cheia de medo do desemprego, do aluguel, os meus filhos menores, mas graças a Deus, eu tenho a Deus e tenho a Canção Nova como o meu anjo da guarda, aquilo que o Márcio falou aqui no finalzinho do programa, os amigos, né? Pronto. Também junto com a gente a Neise, ela disse assim, adorei essa história da vitamina S, quero tomar muito dessa, precisamos de doses diárias. Eu também estava com medo e agora a Canção Nova me ensinou a como vencê-lo no meu dia a dia. Como vencer o medo. Giovanice Dantas disse assim, Val, cheguei agora de um plantão de 24 horas, gente. Ei, guerreira! Vocês falam de quem está saindo para o trabalho, mas eu estou chegando do trabalho. Mas Deus me proporcionou escutar esta palavra. Venci muitas coisas que estavam dentro de mim e já percebi como eu vou ter atitudes para vencer outras tantas. E eu quero agradecer aqui, encerrando, a tantos e tantos que foram partilhando a respeito da palavra, mas graças a Deus, muitos dizendo assim, Val, hoje eu vou contribuir, e alguns dizendo que no dia de ontem fizeram a sua contribuição. Então, amigos, família, ó, beijo no coração de cada um de vocês, é isso mesmo, Deus lhes pague, porque a gente está assim, ó, confiantes no 100%. Como a Edna Maria de Melo Nunes, viu, Márcio? De Una, Espírito Santo. Sou sócia pelo débito automático, mas esse mês vou fazer meu algo a mais adquirindo os produtos, inclusive do todo o acampamento na Trilha da Cura, que relembrou os 10 anos de eternidade do nosso Padre Léo. Quero comprar os livros. Ela diz assim, ó, falou para mim e para você, Val. Sou apaixonada pela Paula, mas foi uma alegria ver a Val na bancada aqui do Sorrindo para a Vida. Foi ontem, né? A Val esteve aqui e olha, quero testemunhar o quanto Deus cuida de nós. Estou vivenciando um momento de conflitos que tem me roubado a paz espiritual. Como eu trabalho diariamente, não consigo assistir o programa Sorrindo para a Vida, que tanto me faz bem. Porém, estou desde a semana passada em repouso absoluto por orientação médica, em razão de uma enfermidade. E por esse motivo, conseguindo acompanhar o programa diariamente. Tem sido uma bênção. Mas hoje, ela assistiu ontem, o Márcio me pegou, viu? Deus me pegou através do Márcio com essa palavra de Efésios que falou profundo em minha vida. A oração que o Márcio fez após a reflexão foi como se saísse do meu coração. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida da Edna, lá de Una, Márcio, que recebeu a graça e que também está ajudando outras pessoas a receberem o sinal da Canção Nova na sua casa, sendo uma sócia pelo débito automático. A gente falou tanto de medo, né? Vencer o medo nesta palavra. Foi a ordem de Deus para São José, que ontem nós fizemos memória, né? Não temas receber Maria. Com sua esposa, né? Para as coisas de Deus nós não podemos ter medo, gente. Não tenha medo de ajudar essa obra, não tenha medo de ajudar a Canção Nova. A Canção Nova é de Deus, você concorda? E tudo que a gente põe em Deus se multiplica e volta em nosso favor. Tudo. Tudo. Pensar isso de forma material é reduzir demais a obra de Deus na vida da gente. Quando eu descobri o bem que Deus é, eu estou investindo
toda a minha vida. Eu quero que tudo que é meu seja posto em Deus, porque o que eu puser nele vai se multiplicar, vai dar fruto e vai ser um grande bem para mim. Então não tenha receio de também materialmente promover a evangelização. Ajude a Canção Nova financeiramente. Não é porque a gente precisa pagar contas com dinheiro. Não é? Como é que a gente se mantém no ar sem energia elétrica, sem os equipamentos, sem as retransmissoras, sem o sinal de satélite? Não tem como. E isso tudo é pago com dinheiro. A Canção Nova não tem satélite dela. Não é? Nós não geramos energia para nós mesmos. E assim a gente poderia ir multiplicando aqui também as contas para você entender por que todos os dias, no finalzinho do Sorrindo para a Vida, no começo do Sorrindo para a Vida, a gente fala do sócio, a gente fala de doação, a gente fala de manutenção. Porque é o pão nosso de cada dia. A obra de Deus também precisa do pão nosso de cada dia. E para comer o pão de cada dia, o suor do rosto de cada dia. Cada um fazendo sua parte. E todo dia tem que pedir. E todo dia a gente precisa ajudar, não é? Então hoje, para você que ainda não ajudou a Canção Nova nesse mês, estou pedindo a você, não tenha medo de ajudar essa obra. Aliás, vamos enfrentar isso hoje juntos. Olha lá, nós alcançamos 44%, faltam 56%. Ontem entrou quase 2% na nossa campanha, crescemos quase 2%. A nossa meta diária era de 5% ao dia, hoje é muito mais. Não é? Você quer abraçar conosco a mudança desse quadro? Vamos transformar esse 1,7% em muito mais. Para isso nós temos os meios à nossa disposição. Tem várias formas. Márcio, eu queria que você me desse o seu livro menor ali, do meio, esse. Olha, você pode ajudar a Canção Nova de várias formas. Nós estamos falando de muito suor e de muito trabalho, né? A Canção Nova conta conosco. Eu quero colocar à sua disposição os trabalhos que nós realizamos aqui. Por que você não adquire um livro como esse aqui? Olha, 30 minutos para mudar o seu dia. O Márcio gastou horas, que eu sei. Ele é um estudioso, mas ele gastou horas dedicando a esse livro, esse material, porque ele sabe que vai chegar na vida de muita gente e vai fazer a diferença na vida de muita gente. Esse material, igual ao do Márcio, tem vários aqui. Olha só a bancada ali, ó. Tem Profecia do Avivamento, tem Padre Léo, tem Monsenhor Jonas Abib, tem Padre Roger Luiz, tem o Danilo. Eu quero colocar aqui o livro para ouvir, o meu livro para ouvir também. Por que você não adquire esse livro? Como ser feliz em família. 15 passos para você encontrar a felicidade em sua casa. Por que você não dá de presente para sua família esse livro? Esse livro não é meu, esse livro não é do Márcio, por isso que eu divulgo com muita liberdade. Esse livro é da Canção Nova. Esse material todo vai para o projeto da M Almas. Então eu quero dizer, além de evangelizar, além de promover o bem na vida de tanta gente, vai ajudar a manter o Sorrindo para a Vida no ar, a Canção Nova evangelizando 24 horas. Em lembrança e agradecimento a Deus por ter nos dado o Padre Léo nesse tempo que ele permaneceu conosco. Muitos livros aí. Até o dia 24, a Canção Nova está fazendo assim um presente para você, e tenho certeza que também ao Padre Léo, que do céu se alegra com essa iniciativa. Todo o material do Padre Léo você vai poder adquirir com um grande desconto. Que 30% de desconto nos nossos dias é um desconto enorme, tá certo? Eu tenho indicado aquele livro que acabou de aparecer na tela, Pertencemos a Deus. Para você que pertence a Deus e quer pertencer ainda mais. Ser de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Aí, uma das ideias é ajudar comprando os materiais de evangelização. Márcio, obrigado pela tua presença. Valeu, Deus Paula. te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, Sorrindo para a Vida. E um beijo para Val, que ficou aqui com a gente, todo mundo, pelas redes sociais. A galera aqui de Sorrindo. Valeu, Adilson. Valeu, Sapo. Até amanhã. Até amanhã. Tamo junto. Junto de verdade, hein? E você, Canção Nova, conta com a sua ajuda. O que hoje você pode fazer por essa obra de Deus para que ela se mantenha no ar? A gente conta com você. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos pra ti.
basta confiar, saber esperar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!